Jornal das 6. Entrevista. Olha, como a gente falou aqui, estamos recebendo aqui no Jornal das 6 o médico infectologista, Dr. Harrington Weck. Ele vai falar aqui sobre a Covid-19 no estado, vai falar também sobre esses casos suspeitos de variante indiana, do aumento de casos de doença e até do alerta do Ministério Público Estadual sobre um possível pré-colapso no sistema de saúde. Boa noite, Dr. Harrington, um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite a todos os ouvintes da 96, e eu estou aberto a perguntas, dúvidas que vocês tenham. O nosso estado, Dr. Harrington, realmente vive um pré-colapso da pandemia do Covid-19, como o Ministério Público tem alertado? Como é que está a situação nos hospitais? Nós atualmente estamos vivenciando o que todos chamam de segunda onda da Covid-19. No final de novembro de 2020, surgiu a variante brasileira, chamada de variante P1, que agora é chamada de variante Gama, e o número de casos aumentou progressivamente, chegando a um pico por volta do mês de abril. Medidas restritivas foram desenvolvidas, o que levou a uma queda parcial do número de casos, e aquela taxa de ocupação dos leitos críticos e não críticos de Covid no estado, que estava em torno de 90%, quase 100%, entre 90% e 100%, caiu para níveis de 60%. Porém, boa parte dessas medidas restritivas foram relaxadas, e o número de casos voltou a aumentar com o aumento da taxa de ocupação. Então, existe sim uma preocupação de que novamente nós atinjamos níveis extremamente altos de ocupação de leitos críticos, sobrecarregando o serviço de saúde e dificultando o acesso de quem realmente precisa, com o aumento daquelas vagas, de espera de vagas. É preocupante, mas eu não tenho como dizer a você realmente se a gente está num pré-colapso agora. Talvez se a gente tomar algumas medidas para a prevenção da doença, talvez a gente consiga controlar melhor a situação e diminuir as taxas de ocupação. E com relação à letalidade, doutor, o que é que o senhor pode dizer? De maneira geral, a letalidade persiste parecida em relação aos últimos meses. A letalidade da Covid-19, de maneira geral, gira em torno de 3%, 4%, certo? Porém, a variante P1, que é a variante brasileira, ela está sim associada a formas mais graves, mais potencialmente letais da doença. Embora exista a possibilidade de tratamento. Então, a variante em si está associada a maior risco de óbito, maior risco de gravidade. Mas, de modo geral, como durante a pandemia houve um aperfeiçoamento dos cuidados intensivos de pacientes com Covid, o desenvolvimento de drogas que sabidamente têm ação contra a Covid-19, a letalidade conseguiu se manter num valor estável que gira em torno de 2%, 3%, no máximo 5%. Quando você fala que a variante P1, a variante brasileira, ela tem um potencial maior de causar complicações, queria que o senhor pudesse falar melhor, até porque a gente já tem em mente que uma infecção tem um ciclo. Não é uma coisa que é do dia para a noite, né? Tem um ciclo aí de dias em que os sintomas começam a se manifestar. Esse potencialmente grave se estende por todo esse ciclo, todos esses dias de sintomas, ou em algum momento ele é mais ou menos nocivo? Tá. Então, desde o início da pandemia, sempre houve surgimento de variantes do novo coronavírus. Porém, isso está relacionado a mutações que o vírus sofre, e algumas dessas mutações são boas para o vírus, no sentido dele se multiplicar no nosso organismo ou conseguir driblar a nossa resposta imune, as nossas defesas, como eu posso falar. E o que acontece na variante P1 é que os estudos já mostram que ela é sabidamente mais transmissível do que as outras linhagens previamente descritas. Segundo, que ela está associada a maior carga viral. Então, o indivíduo que adoece da variante P1, ele tem uma quantidade de vírus maior do que se comparava com as outras linhagens. E também tem estudos mostrando que ela consegue driblar parcialmente as nossas defesas e causar doença mais grave em quem é acometido. O comportamento clínico continua o mesmo. Nós podemos dividir a doença em duas grandes fases.
A primeira fase diz respeito à primeira semana da doença. O que marca a primeira semana é a multiplicação excessiva do vírus, principalmente nas vias aéreas superiores, nariz, garganta, na boca. E por isso que os pacientes apresentam dor de garganta, nariz escorrendo, nariz entupido, perda de olfato. Passada a primeira semana, o vírus tem a possibilidade, em algumas pessoas que são mais suscetíveis, de invadir os pulmões, causando pneumonia. Nessa segunda semana, quando o indivíduo faz pneumonia, é quando existe o maior risco de complicação, porque essa pneumonia, basicamente, a gente pode dividir de duas formas: uma pneumonia não grave e pneumonia grave. Pneumonia grave é aquela que interna no hospital. E quais seriam esses sinais de alarme? O indivíduo que nunca tinha tido febre e começa a ter febre depois da primeira semana. Ou ele teve até febre na primeira semana, mas agora a febre recrudesceu, voltou, às vezes com maior intensidade do que na primeira semana. Ou então, quando o indivíduo começa a ter piora da tosse. Habitualmente os pacientes se queixam de um pigarro na garganta. Quando é na segunda semana, essa tosse seca piora muito ao falar, ao andar, quando tenta respirar fundo. Então, a piora da tosse é outro sinal de alarme. Desenvolvimento de falta de ar, dificuldade para respirar, sai de um cômodo da casa para outro e parece que malhou, fez uma hora de musculação. Isso é uma sensação de falta de ar. E por último, quando o oxigênio cai abaixo de 95 na oximetria de pulso, que é aquele aparelho que mede a oxigenação. Então, depois da primeira semana de doença, quando o indivíduo apresenta qualquer desses 4 critérios, é motivo de preocupação, porque isso pode sinalizar que aquele indivíduo está complicando de Covid-19. Entendi. O senhor falou muito da variante brasileira, né? P1. E a gente está começando a ouvir falar agora dessa variante indiana. O que é que nós já sabemos dela? Eu falei bastante da variante brasileira porque ainda ela representa 80% das cepas circulantes, pelos estudos da Fiocruz. Nós temos poucas informações ainda sobre a variante indiana. Ela foi identificada pela primeira vez em outubro de 2020. Também é chamada atualmente de variante Delta. E o que os estudos iniciais mostram é que ela é tão transmissível quanto a variante britânica. Depois que ela entrou no Reino Unido, eles observaram um aumento exponencial do número de casos. E olhe que o Reino Unido iniciou precocemente a vacinação, né? Desde dezembro que eles fizeram. Mesmo com a vacinação teve esse aumento? Houve um aumento do número de casos, até porque ainda eles não tinham conseguido vacinar uma grande parcela da população. Se eu não me engano, está em torno de 33% a cobertura vacinal no Reino Unido. Então, sabidamente, a variante indiana está associada à alta transmissibilidade, o que é preocupante. Segundo, existem alguns estudos que não foram publicados nem revisados ainda por cientistas, mas que indicam que a variante consegue driblar, escapar das nossas respostas imunes, da produção dos nossos anticorpos que são produzidos, seja porque eu já tive Covid-19 ou porque eu tomei a vacina. Qual é a notícia boa? Recentemente, houve estudos mostrando que a vacina da Pfizer e a vacina de Oxford e AstraZeneca conseguem proteger contra a variante indiana, num percentual menor, mas consegue. Para a variante indiana, 88%. O pessoal aqui no chat está perguntando em relação a crianças, né? Porque como é que está a situação de contaminação em crianças? Eu estou falando de crianças 8, 10, 15 anos. O comportamento permanece o mesmo. Em crianças menores de 10 anos de idade, a doença continua sendo branda, com sintomas gripais muito frustros, semelhantes a um resfriado. Criança abaixo de 10 anos não é uma fonte importante de transmissão. O adulto é a principal fonte de transmissão dentro de uma casa. O comportamento se manteve semelhante, independentemente de ser uma variante nova. Dr. Harrington, e esses casos de pessoas que tomaram a Coronavac e que estão sendo contaminadas? Qual a explicação? Uma questão que a população precisa entender é que
às vezes, o objetivo de uma vacina não é necessariamente impedir o adoecimento. E isso sempre existiu na medicina. Por exemplo, existe uma vacina clássica chamada BCG. Essa vacina é administrada nas primeiras 12 horas de vida de uma criança. E o objetivo dela não é evitar tuberculose, mas sim evitar que a criança desenvolva formas graves de tuberculose, como meningite por tuberculose. Outro exemplo, o Ministério da Saúde disponibiliza uma dose só da vacina de catapora para crianças, para reduzir a gravidade da doença. Então, quanto a Coronavac não reduziu o adoecimento, os estudos já mostravam isso. As pessoas podem adoecer, sim, de Covid-19, mesmo tendo tomado a Coronavac, porém, o mais importante, houve uma redução significativa das hospitalizações e da mortalidade. E isso realmente é uma realidade. Desde que idosos acima de 70 anos foram vacinados, nós temos visto menos pacientes idosos e com comorbidades importantes nessa faixa etária se internando por causa da doença. Deixa eu lhe perguntar, o vírus vai ficar no mundo para sempre. A gente vai ficar sempre nesses ciclos? Como é que nós vamos sobreviver? O senhor falou disso assim, temos que tomar algumas medidas preventivas para não entrar em colapso. Uhum. Que medidas seriam essas? Nesse momento que a doença tem um comportamento epidêmico explosivo, há necessidade de tomar medidas mais restritivas. Há uma tendência de que o novo coronavírus seja equivalente ao que acontece com o vírus influenza, o vírus da gripe H1N1, que ele se torne endêmico. Nós realmente vamos precisar nos adaptar ao surgimento do vírus e tentar conviver com a doença. Porém, isso requer que a gente traga os níveis de doença para valores mais baixos, porque o comportamento agora é um comportamento explosivo. O que seria um comportamento padrão para uma doença epidêmica? Como assim? Que níveis seriam normais? Esse ano o Brasil teve tantos casos, tantos óbitos, quando a gente traz isso para outras doenças semelhantes, quais são os níveis normais? Isso varia de uma doença para outra, mas se tornar endêmico significa que durante todo o ano você vai ter uma pequena quantidade de casos, eu não tenho como lhe dizer um número específico, mas que em uma determinada fase do ano, uma estação do ano, por exemplo, você tem um aumento maior do que o esperado, seguido de uma queda. Do mesmo jeito que acontece com gripe aqui no estado, geralmente o número de casos é maior no período chuvoso, ali março, abril e maio, depois há uma queda. As pessoas continuam gripando, continuam, mas são casos pontuais, aqui e acolá. Um número específico, realmente eu não tenho como lhe dizer, porque isso só vai ser determinado depois que a gente passar do período pandêmico.